Após alcançar o fundo do oceano, a situação ficou ainda mais intensa. Do nada, uma mão gigantesca surgiu e atacou nosso garoto sem qualquer aviso. Mas a mão reapareceu logo atrás dele, obrigando nosso garoto a entrar numa posição mortal. Mesmo assim, Lucien continuava sendo mais rápido, escapando rapidamente das investidas. Naquele instante, uma voz furiosa ecoou pelo oceano, chamando de um simples inseto nojento e declarando que ele jamais escaparia da punição. Mas Lucien lembrava do último encontro com aquela criatura. Não pretendia cair na mesma armadilha. Ele definitivamente não seria puxado para dentro daquela fissura novamente. Dessa vez, ele decidiu contra-atacar. Reunindo toda a sua força, Lucien desferiu um soco poderoso contra a criatura. Surpreendentemente, o monstro permaneceu completamente intacto. Ainda assim, Lucien percebeu algo importante. Aquela presença já não parecia mais tão aterradora quanto antes. E como se ele já havia alcançado seu objetivo ali, não tinha motivo para continuar naquele lugar. Usando o impulso do próprio ataque, ele disparou em direção à superfície. E só para provocar ainda mais, Lucien levantou um dedo em um gesto clássico de deboche, fazendo os olhos da criatura brilharem em vermelho de pura raiva. Os tentáculos começaram a se tremer de fúria, enquanto a entidade jurava de vingança. Porém, Lucien apenas ri e responde que ela poderia alcançar algum dia, se isso conseguisse. Mesmo depois, ele finalmente rompe a superfície do oceano e confirma sua suspeita. Aquela criatura realmente estava presa nas profundezas. Com isso, ele finalmente voltou a atenção para o futuro da Terra. Agora, Lucien já se tornou forte o suficiente para simular o futuro sem precisar entrar no reino dos sonhos. Porém, o resultado o deixou completamente chocado. Aparentemente, a Terra seria destruída em apenas 7 anos. Um ano antes do previsto. Ele concluiu que provavelmente irritou aquela criatura, fazendo com que ela começasse a cavar ainda mais rápido rumo à superfície. Mesmo assim, Lucien acreditava que 7 anos ainda seria o suficiente para evacuar a humanidade. Na verdade, talvez 3 anos já o bastasse. O verdadeiro problema era outro. Se aquela criatura escapasse e se o desastre não se limitasse a apenas a Terra. E se aquilo se espalhasse por sistemas estelares inteiros. Esse pensamento o deixou inquieto. Então, ele decidiu simular o futuro ainda maior. Dessa vez, analisando o destino de todo o sistema da Serpente Celestial. Mas o resultado foi desastroso. 7 anos no futuro, o Lorde das Trevas invade o setor Névoa Branca, transformando todo o sistema na linha de frente em um campo de guerra. Naquele momento, Lucien finalmente percebeu o efeito borboleta acontecendo diante de seus olhos. As próprias ações dele podem ter desencadeado toda aquela sequência de eventos. Ele fechou os punhos lentamente, entendendo que cada movimento seu é capaz de alterar o destino ao redor. Seu mestre já havia explicado isso antes. O mundo deles era como uma maçã. Se os vermes ultrapassassem a casca, todo que viviam dentro dela sofreriam. Então, só existiam duas escolhas: atravessar a casca e destruir os vermes de dentro para fora, ou esperar a invasão chegar e lutar até o fim. Mas em qualquer cenário, apenas uma coisa realmente importava: poder. E um Lorde das Trevas capaz de destruir um sistema estelar inteiro provavelmente estava no nível 14, talvez até no 15, ou até superior. Um patamar que, da última vez que verificou, Lucien levaria 10 bilhões de anos para alcançar. Mesmo assim, ele tinha que fazer alguma coisa. Estendendo a mão, Lucien capturou um tubarão mutante. Sem hesitar, ele injetou parte de suas células mutantes na criatura, forçando uma transformação imediata. Os olhos do pequeno tubarão brilharam em vermelho. Seu corpo começou a se deformar. Braços surgiram em suas laterais. A pequena criatura parecia até animada com a mudança, enquanto Lucien apenas observava calmamente o experimento. Então, ele concluiu. O método funcionava. Pouco depois, ele libertou a criatura de volta ao oceano, sabendo que ainda possuía controle absoluto sobre ela. Agora, o plano de Lucien era usar o pequeno monstro para monitorar casualmente a fissura em exposição no fundo do mar. Um olho observando exatamente o que mais importava. Enquanto isso, o pequeno tubarão não perde tempo e imediatamente começa a devorar outros peixes ao redor. Mas Lucien não pareceu preocupado. Afinal, com sua força atual, mesmo que as células mutantes saíssem do controle, aquilo não passaria de um pequeno gesto da sua energia psíquica. E além disso, dentro do próprio corpo, ele ainda mantinha controle absoluto sobre elas. Logo depois, a cena muda novamente para o iate. Naquele momento, Lucien segurava a mão de Fubu casualmente e anunciava que eles deveriam se mudar para outro planeta. Ela ficou surpresa por alguns segundos, mas logo aceita com um sorriso doce, dizendo que sempre seguirá as decisões do seu marido. E como esperado, Lucien não permaneceu na Terra por muito tempo. Já no dia seguinte, ele voltou ao espaço. Após viajar por mais uma dúzia de anos-luz, ele finalmente chega diante de um planeta ardente, envolto em fogo e energia. E aparentemente, aquele seria o próximo campo de treinamento, o lugar mais adequado para o seu cultivo naquele momento. Agora entendemos por que Lucien escolheu exatamente aquele planeta. Ele o selecionou casualmente porque o planeta habitável mais próximo estava a 15 anos-luz de distância. Ou seja, mesmo que a estrela explodisse, nada ao redor seria afetado. Claro,
claro, o próprio Lucian admite que provavelmente ainda não possui poder suficiente para fazer uma estrela explodir, mas ainda assim, melhor prevenir do que remediar. O problema era que a temperatura da superfície já ultrapassava os 6.000 graus Celsius. Lucian sabia que o ar se evaporaria com metade disso, e em 6.000 graus, até os átomos começaram a se desintegrar. Será que seu corpo suportaria algo assim? Provavelmente não, mas ao mesmo tempo, como descobrir sem tentar? Ainda assim, antes de mergulhar naquele inferno, ele decide ficar mais forte primeiro. Porém, antes disso, ele precisava fazer uma ligação. Do outro lado da chamada, uma garota pergunta o que ele precisava. Lucian explica que ele enviaria algumas coordenadas e que, a cada 10 dias, ela deveria mandar pessoas entregarem cristais naquele local. Ela concorda imediatamente. Então, curiosa, comenta que o senador gostaria de saber se o problema no planeta natal dele já havia sido resolvido. Lucian responde tranquilamente que tudo foi resolvido perfeitamente e pede para ela transmitir seus agradecimentos. Logo depois, o assunto muda para o torneio. O convite já havia sido enviado e o evento aconteceria dentro de 4 meses. Lucian apenas responde de forma leve: desde que me avise com antecedência, tudo está certo. A ligação termina e então nosso garoto entra na câmara de treinamento. Lá dentro, vários cristais de energia estavam espalhados pelo ambiente, pelo menos o suficiente por enquanto. Sem perder tempo, ele dá a ordem para iniciar. Instantaneamente, a gravidade do local aumenta 50.000 vezes. No mesmo segundo, o corpo de Lucian quase colapsa. Sangue começa a escorrer por seu nariz, boca, enquanto seu corpo é esmagado quase completamente contra o chão. Mesmo assim, seus olhos continuam brilhando de determinação. Segundo ele, a sensação era como se um planeta inteiro estivesse pressionando seu corpo. Tremendo violentamente, Lucian força seu corpo a se levantar, enquanto grita rangendo os dentes. Sua pele começa a rasgar, o sangue escorrer sem parar, mas ele se recusa a desistir. Tempos extraordinários exigem medidas extraordinárias, e naquele momento Lucian possui apenas um único objetivo: se tornar ainda mais forte. Uma enorme quantidade de energia explode ao redor dele, enquanto sua aura se expande violentamente. Os cristais começam até mesmo a flutuar ao redor. Pela primeira vez em toda a sua vida, nosso garoto treinava sem qualquer limitação, consumindo tudo ao redor em troca de poder. Enquanto isso, muito distante dali, os convites para o torneio atravessaram rapidamente os setores estelares. Pouco tempo depois, várias figuras poderosas dos setores próximos já haviam recebido o convite. No setor Mani 1, um velho com longos cabelos abriu o selo da carta lentamente. Após ler o conteúdo, ele solta um sorriso de desprezo e comenta que Yum estava exibindo cedo demais o seu suposto prodígio de nível imortal. Completamente desdenhoso, ele destrói o convite diante de todos e ordena que ninguém participasse daquele torneio ridículo. Imediatamente, todos ao redor se ajoelham e responde que entenderam. Enquanto isso, em outro setor, uma garota entra com pressa em uma sala usando seu capacete. Ela segurava exatamente a mesma carta. Ela pergunta ao homem de túnica e cajado se ele já havia visto o convite. O homem respondeu casualmente que estava ciente da situação. Então, a garota se ajoelha. Dessa vez, ela não o chama de pai. Ela o chama de o grande arcebispo. Com determinação, pede permissão para participar do torneio. O homem a encara seriamente e pergunta se ela realmente entende o que aquilo significava. Afinal, eles já estavam falando de um prodígio de nível imortal, mas a garota responde com ainda mais firmeza que esse era exatamente o motivo pela qual precisava ir. Segundo ela, enfrentar alguém com uma linhagem tão absurda talvez permitisse ultrapassar seus próprios limites, talvez até mesmo aproximá-la do Todo-Poderoso. O grande arcebispo permaneceu em silêncio por alguns segundos, e então, lentamente, ele estende a mão. Uma corrente de energia invade o corpo da garota. Logo depois, ele afirma que o nível imortal não é um mito inalcançável. O selo sagrado irá guiá-la, e ele espera que a glória divina se manifeste através dela. A garota abre os olhos, cheios de confiança, e declara que jamais irá decepcioná-lo. Enquanto isso, no setor Xie, os ânimos também estavam exaltados. O senador reclamava irritado que provavelmente só havia tido sorte absurda. Afinal, quem teria coragem de organizar um torneio daquele nível possuindo apenas um cultivador de nível 9? Para ele, aquilo era quase um insulto. Pouco depois, um jovem chamado Hell deu um passo à frente. O senador entregou o convite para ele com um sorriso no rosto, comentando que talvez sua ida ao campo de batalha tivesse que esperar. Quem sabe aquele torneio não despertaria seu interesse. Hell começa a ler a carta curiosamente. Enquanto isso, o senador mal conseguia esconder sua empolgação, e o motivo era simples: Hell já possuía força equivalente ao nível 12. Além disso, carregava a raríssima linhagem de nível luz solar, e para tornar tudo ainda mais perigoso, sua técnica permitia esconder sua verdadeira força. Como o torneio aceitava apenas participantes até o nível 11, Hell poderia facilmente fingir estar dentro do limite. Pensando nisso, o senador já começou até a imaginar uma possibilidade absurda: talvez Hell acabasse derrotado, ou até matando o seu suposto
poderes de nível imortal. Claro, enquanto tudo isso acontecia, Lucian não fazia ideia de nada. Ele continuava completamente focado em seu treinamento. 10 dias se passam num piscar de olhos. Quando finalmente abre os olhos, Lucian percebe algo estranho. Ele parecia um pouco mais baixo, como se a gravidade esmagadora tivesse comprimido seu corpo alguns centímetros. Mas ele apenas ri da situação, sabendo que aquilo era temporário. Na verdade, seu poder nunca pareceu tão sólido, e suas células mortais já haviam alcançado a marca de 30.000. Naquele momento, Lucian fecha a mão lentamente, testando a resistência do próprio corpo. E então, sem qualquer hesitação, ele deixa a nave. E se você chegou até aqui e ainda não deixou aquele like maroto, se você deixa o like, deixa o like. E simbora, porque a insanidade vai começar de novo. Se prepara, os efeitos especiais vão começar. Tchau, tchau.